Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aí ao nosso tema do Barroco do Brasil. No vídeo anterior nós falamos sobre a arquitetura barroca, onde nós vimos as grandes capelas que fazem parte aí do nosso país e da arte barroca brasileira, certo? Agora nós vamos conhecer esses dois mestres do barroco brasileiro, que tanto eu já falei para vocês um pouco, né? Aí falei os nomes e vocês já devem estar curiosos para conhecer. Então, vamos conhecer os dois. Vamos começar com o Aleijadinho. Eu sei que é estranho, é até incômodo um pouco a gente ouvir esse termo aleijadinho, que hoje é um termo tão pejorativo e que a gente sabe que é preconceituoso. Porém, ele era conhecido dessa forma por ter realmente grandes deformações no corpo que ele adquiriu no decorrer da sua vida. Nós vamos ver isso também, tá? A grande maioria das pessoas conhecem este artista como Aleijadinho, ok? Porém, o seu nome correto é Antônio Francisco Lisboa. Essa parte tá na apostila de vocês na página 3, tá? Então, o nome certo do artista é Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu em 1738 e morreu em 1814 com dores muito fortes decorrente da doença que ele contraiu, ok? Ah, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. A história do Aleijadinho, ela é um pouco misteriosa, na verdade, porque muitos estudiosos se baseiam em um único livro, né? Sobre um relato da história, uma breve história, né, do Aleijadinho, porque não tem muitos registros, tá? Não tem, era num período onde não se registravam muito essas coisas. E, além de tudo, ele era mestiço, tá? Então, tinha essa dificuldade também. Então, são pouquíssimas é, os documentos, né? Ou coisas que comprovem a vida de Aleijadinho. Todas as histórias são baseadas em fatos, ok? Talvez em relatos, mas são realmente poucas que comprovem aí tudo isso, tá bom? Mas a história que nós conhecemos é essa. Ó. Nascido na antiga Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ele era filho do arquiteto português Manuel Francisco Lisboa, que foi responsável aí por várias igrejas do período barroco, ok? Do início do barroco. E foi ele que ensinou um pouco aí dessa arte para o Antônio Francisco Lisboa, ok? A sua mãe, tá? Era uma africana escravizada chamada Isabel. Então, o pai, ó, com o pai que o alforriou ainda criança. Então, quando o pai se relaciona com uma escrava, Isabel, e tem o Antônio Francisco Lisboa, ele é um rapaz, um jovem, né? Uma criança, depois um jovem, depois um adulto, mestiço, porque ele é filho de branco com negro. E naquela época não tinha uma visão assim muito boa para essas pessoas, ok? Tinha muito preconceito, tá? Quando ele nasce, o pai o alforria. O que quer dizer alforriar? Dá a ele a carta de liberdade. Então ele era inicialmente escravo porque a mãe era escrava, tá? Ela também, claro, foi alforriada pelo pai, pelo marido, né? O marido não, o pai do Aleijadinho, e o pai acaba alforriando também Aleijadinho, ok? Então ele passa a ser um homem liberto, um homem livre, ok? Porém, ele nasce filho de escrava, tá? Ainda criança, aprendeu desde muito cedo os ofícios de arquiteto, como pai, e de entalhador e escultor, ok? Recebeu o apelido de Aleijadinho por conta de uma doença que comprometeu as extremidades do seu corpo, as mãos e os pés, né? Os braços e os pés, tá bom? Fazendo com que ele trabalhasse com as ferramentas amarradas ao pulso. Vou passar para vocês um vídeo, um trecho de um filme sobre Aleijadinho. Não dá para passar ele inteiro, porque é um pouco pesado, mas eu vou mostrar para vocês um trecho
onde mostra os ajudantes, ele tinha 3 ajudantes, amarrando os utensílios, né, o formão, as coisas que ele utilizava, o martelo, para esculpir. Mas ele não teve essa doença o tempo todo, tá? Durante a juventude ele viveu normalmente. Em um determinado momento, quando ele estava esculpindo uma das igrejas, o altar de uma das igrejas, ele sentiu muitas dores e aí ele começou a sentir as dores nos dedos dos pés e nos dedos das mãos, e isso foi deformando. Então, era uma doença que deformava o corpo. Então, os dedos ficaram tortos das mãos, a mão ficou torta, ficou atrofiada, ficou envergada, colocado assim para dentro, o pé ficou envergado, os dedos doíam absurdamente, tá? Então ele sentia dores muito fortes e que qualquer outra pessoa impediria até de levantar da cama. Mas ele era tão apaixonado pela sua arte, pela sua construção, pela sua produção, que ele amarrava os utensílios com pano no próprio pulso e às vezes levado pelos braços, tá? Pelos ajudantes, ou num carrinho que os ajudantes levavam ele, era tipo, era, parecia um carrinho de mão, sabe? Só que de madeira, levavam ele para todos os lados, mas ele continuou fazendo as suas obras, inclusive as obras mais famosas dele, que são a que eu mostrei no vídeo anterior, que está aí no material de apoio de vocês, os profetas, elas foram realizadas no momento em que Aleijadinho estava com mais dor, no momento final ali da sua vida, quando as dores eram insuportáveis, ele realizou essa obra. Então, a maioria das suas obras, as obras mais perfeitas de Aleijadinho, que estão na capela da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, tá? E os profetas foram realizadas no momento mais sofrido dele, ok? Então aqui nós temos 3 retratos de Antônio Francisco Lisboa. O primeiro é uma pintura de Euclásio Pena Ventura, o segundo de Henrique Bernardelli e o terceiro de Belmonte, ok? Chega num determinado momento que a doença de Aleijadinho, eu vou continuar falando Aleijadinho, porque é o termo, que é o nome que ele é conhecido, tá? Hoje há uma discussão muito grande se devemos ou não continuar tratando esse artista como um aleijado, tá? Porque esse nome vem lá de trás. Então, todo mundo conhece ele como Aleijadinho. Talvez se você perguntar pro seu pai, quem é Antônio Francisco Lisboa? Seu pai não vai saber, porque todo mundo conhece ele como Aleijadinho. Há uma grande discussão no mundo da arte aí em torno dessa questão. Se deixamos de nomenclaturar o Aleijadinho como o Aleijadinho e passamos a usar somente Antônio Francisco Lisboa ou não. Tirar esse apelido dele, tá? Mas ainda não tem nada certo. Então, eu, como sugestão, sempre falo Aleijadinho, mas também sempre repito o nome Antônio Francisco Lisboa, Antônio Francisco Lisboa, Antônio Francisco Lisboa. Por quê, gente? Porque pode ser que você faça uma prova para entrar numa escola ou num curso ou no vestibular e aí não caia Aleijadinho. E caia lá, quem fez as obras dos profetas? E tá lá, Antônio Francisco Lisboa, e você não sabe quem é. Então você tem que saber que o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, mas que ele é conhecido como Aleijadinho. E que por que ele foi e por que chamou ele assim? Porque ele teve uma doença degenerativa, uma doença que atrofia, que modifica, tá? É muito forte, tá? Ela era tão forte que ela deixou o rosto do Aleijadinho totalmente desfigurada, totalmente deformada. Os olhos dele saltaram como o do Quasímodo, do Corcunda de Notre Dame. É bem parecida a imagem dos olhos dele, do rosto dele com o rosto do Corcunda de Notre Dame. Mas pelas pinturas a gente percebe que ele não era assim, tá? É a doença, foi decorrente da doença, ok? Chegou um momento tão assim sofrido pro Aleijadinho que ele só saía de noite, ele não saía mais de dia.
porque as pessoas olhavam para ele de uma forma bem estranha, as pessoas tinham repulsa de olhar para ele, e porque o sol acabava fazendo com que as dores também piorassem. Então ele saía de noite, ele ia trabalhar de noite. Ele vestia uma capa preta como um vampiro e ia trabalhar vestindo uma máscara, atravessava as ruas, né, das cidadezinhas pequenas, imagina aquelas cidadezinhas históricas pequenininhas, ia até a igreja onde ele estava trabalhando, aí lá ele tirava a capa e a máscara, trabalhava durante a noite e quando o sol começava a aparecer ele voltava para casa. E aí algumas pessoas deram o nome da doença dele de vampirismo, tá? Mas era mais essa questão da luz do sol ser complicada, a luz do dia, né? E ele preferir trabalhar, ter mais comodidade, né? De trabalhar à noite, ok? Então acontecia isso com ele. E ele fez muita coisa doente, ele fez muita coisa com dor, ele fez muita coisa sofrendo e com as ferramentas amarradas no corpo dele. Ele amarrado nos andaimes, porque chegou um determinado momento que ele não conseguia mais nem subir, tá? Então, é um artista que nós temos que ter assim em mente como realmente um mestre e merecedor de todos os aplausos, de toda a glória, de toda a fama, porque ele fez de uma forma apaixonante, tá? Ele realmente trabalhava com amor, ele fazia com amor e ele era um cara sensacional, tá? Então, por exemplo, esta obra, que é um dos profetas, ele fez sentindo dor. Algumas imagens de gesso, de madeira também. Esta obra que está dentro das capelas, que é a parte da crucificação de Cristo, também ele fez com dores absurdas, amarrado, com as ferramentas amarradas em sua mão, tá? Então, a gente não tem como, né, falar assim, nossa, quem é que foi, né? Quem foi Aleijadinho? Não, a gente tem que falar, ele foi o cara, ele foi o nosso maior artista brasileiro. Então, se um dia alguém te perguntar qual é o maior artista brasileiro, você vai falar Antônio Francisco Lisboa. Ah, por quê? Porque ele era o cara, tá bom? Então aqui ó, tem um textinho em torno dos 40 anos, o artista começa a desenvolver uma doença degenerativa, né, que vai aí atrofiando seus pés e suas mãos. Embora não saiba com certeza qual a doença que o debilitou, muitos historiadores sugerem que tenha sido uma doença chamada hanseníase, ok? Com o passar do tempo, foi perdendo os movimentos dos pés e das mãos. Mesmo sofrendo com as limitações do corpo, continua trabalhando com a ajuda de um discípulo. Na verdade, eram três, tá? Aleijadinho pedia que amarrasse as ferramentas em seus punhos para conseguir trabalhar, demonstrando grande paixão pelo trabalho. Gente, no filme tem até uma cena muito forte, onde os dedos dele estão doendo muito, estão muito atrofiados, incomodando muito ele, e ele tinha que terminar o trabalho. Ele queria terminar o trabalho, e aí ele sobe no andaime. Andaime é aquela estrutura de madeira ou de metal que faz com que a pessoa vá até o teto, né? E ele pega o formão, que é uma ferramenta de metal, que é muito, muito cortante, né? E muito afiada, e arranca os dedos fora. Então, olha, meu Deus. Só para parar de sentir dor, porque na cabeça dele ele ia parar de sentir dor. Então, várias vezes ele faz esse ato de arrancar fora os membros, os dedos, porque aquilo era para ele uma dor muito grande, tá? E essa dor faz com que o Aleijadinho se torne um homem muito violento, um homem muito bravo, um homem muito antissocial, ele não gostava de conviver com as pessoas, primeiro pela sua deformidade e segundo por causa das dores, ok? Então eu vou passar para vocês um trecho do filme, até mais ou menos perto da onde ele corta, mas eu não vou deixar vocês verem ele cortar, tá? É só para vocês terem uma ideia realmente aí do que ele passava, tá bom? Essa cena que eu vou mostrar para vocês agora é o momento que ele começa a sentir os primeiros sintomas da doença. Presta atenção. Delicioso, dona Joana. Mas a senhora me dizia, mestre Antônio fez algumas viagens a Sabará. Várias, professor. Os padres da Ordem do Carmo de lá queriam fazer um embelezamento na capela deles. Houve uma brigalhada entre os irmãos da Ordem Terceira daqui e os de Sabará.
céu. Onde é essa porta? Não sei não. O motor me ajuda. Os dedos das mãos também nos pés. Não consigo ficar em pé. Não. Me leva daqui, vai. Naquele dia, começou o suplício de Antônio Francisco, atacado pelas dores intensas de uma doença misteriosa. Manuel, meu marido, filho de Antônio, me abandonou e foi para o Rio de Janeiro. Helena e os 3 auxiliares fizeram tudo para que Antônio não sofresse tanto, mas foi tudo inútil. Dona Helena? Dona Isabel? O que aconteceu? Antônio! Minha Nossa Senhora! Eu senti uma dor insuportável nos pés e nas mãos. Ai, vou pro quarto. Precisa de alguma coisa, dona Helena? Vocês podem sair, eu cuido dele agora, viu? E aqui nessa cena vocês vão ver como as ferramentas elas eram colocadas nele, amarradas nas mãos para ele poder trabalhar. As dores aumentaram, mas forte nos pés. Está difícil de aguentar. Qual dos pés, mestre? Os dois. É como se recebesse pancadas de marreta. Vamos trabalhar. Vai. Nós vamos a peça. Bom, aí a gente consegue ver, né? Eu sei que é muito triste, me desculpem, mas a gente tem que conhecer, né? A história do nosso país, dos artistas do nosso país, e ver quando as pessoas falarem, ah, o Aleijadinho, vai vir exatamente essa cena na cabeça de vocês. O sofrimento dele. Mas mesmo assim ele não desistiu, ele continuou e ele fez essas grandes obras com todo esse sofrimento. E olha que nesse momento do filme, que eles retratam a vida dele, ele ainda não tinha construído todas as obras que estão na frente da Igreja do Bom Jesus do Matozinhos, ok? Ele ainda não tinha feito essas obras maravilhosas. São essas obras, ó. Eu vou mostrar para vocês um trechinho aí de um vídeo que eu peguei no YouTube bem
Ele é bem calmo, assim, bem tranquilo, mas é mais para vocês repararem o tamanho das obras e como elas estão expostas ali em Minas, ok? Para vocês terem uma ideia do tamanho desse trabalho que ele realizou, tá? Esse é o santuário que está na apostila de vocês. Na página 9, tá? É esse santuário que está na página 9 e na página 6 e 7, ok? Se quiserem acompanhar, não tem som. Só para vocês terem uma ideia de todo o trabalho que ele fez, que é realmente maravilhoso. É um passarinho, que barato. Bom, pessoal, esse é Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, e as obras que ele realizou aí no seu tempo de vida, elas estão em exposição, a gente consegue ir para o Circuito Histórico de Minas e ver muita coisa que foi ele que fez, desde fachadas de igreja até a parte das portas, tá? Feita de pedra ou feita de madeira, as estátuas, tá? Que eram os santos, né? Também feito de madeira. Tem as imagens da Via Sacra, que também estão lá no santuário. As imagens de pedra-sabão, que fazem parte dos 12 profetas. E as estátuas feitas aí, chamadas de arte sacra, ok? Muitas obras, infelizmente, foram roubadas e levadas para o exterior, porque ela tem um grande valor artístico. E, infelizmente, nossa estrutura não é uma estrutura muito boa assim, em relação às obras, à proteção dessas obras, perto do que é na Europa, por exemplo, tá? Então, durante muitos anos, elas ficaram de fácil acesso a qualquer um, e aí elas acabaram muitas obras sendo roubadas. E, infelizmente, algumas peças deste tamanho, ó, tá? De altares e esculturas foram destruídas no estouro da barragem em Mariana, tá? Muitas obras do Aleijadinho foram destruídas. Então, nós temos aí, não se sabe ao certo se for destruída, se for perdida, se está embaixo da lama, né? Mas algumas obras que estavam em alguns lugares foram perdidas. Então, este é o Antônio Francisco Lisboa, e temos também aí outro, que é o mestre Ataíde, que viveu o mesmo período do Aleijadinho. Então, o mestre Ataíde foi justamente com o Aleijadinho um dos maiores artistas do período colonial. Nascido Manuel da Costa Ataíde, e conhecido como mestre Ataíde, em 18 de outubro de 1762, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Produziu inúmeras obras que se espalham por seu estado, tá? Pelo estado de Minas. Embora existam poucas referências sobre sua formação artística, assim como a do Aleijadinho, sabe-se que ele seguia
os cânones da Igreja Católica, ok? Importados de Portugal. Então, ele copiava e seguia a mesma característica que os portugueses realizavam nas igrejas e na arte sacra, tá? Suas obras de cunho religioso eram baseadas nas gravuras dos livros sagrados e catecismos europeus, tá? Suas primeiras obras datam de 1781, quando encarna e doura as estátuas de Aleijadinho. Então, o Aleijadinho montava suas estátuas para altares, que são aquelas que eu mostrei anteriormente, e quem pintava e deixava elas douradas, então usava a tinta dourada ou a tinta de ouro, era o mestre Ataíde, ok? Para o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, ok? Uma característica muito legal do Antônio Francisco Lisboa, eles eram dois jovens, porém o Aleijadinho, ele colocava as feições nas obras, principalmente nas obras que estão no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, os algozes de Jesus, então aqueles que perseguiram, que crucificaram ele colocava o rosto dos políticos, daqueles que queriam destruir ali a questão política e que fazia com que o povo sofresse. O Aleijadinho pegava o rosto dessas pessoas, desses homens, e colocava nos algozes de Jesus, aqueles que estavam judiando de Jesus. E o mestre Ataíde também, ousadamente, né? Porque não se fazia isso na Europa, imagina, nunca alguém ousaria fazer isso na Europa. Ele colocava feições mulatas nos santos. Então, quando a gente vai na igreja de Minas Gerais, que está na apostila de vocês, deixa eu achar aqui, na apostila de vocês, na página 5, tá? Então, quando a gente vai aí na igreja de São Francisco de Assis, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, até falei do teto, que era muito belo, nós vamos ver anjos e personalidades bíblicas, como Nossa Senhora, com o rosto mulato. Olha o rosto dela. É um rosto negro, tá? Então, o mestre Ataíde, ousadamente, ele fazia isso. Ele colocava nos anjos, olha, todos os anjos, eles têm o rosto negro, eles têm o rosto mulato, ok? Tem até um dos personagens que ele retrata o seu amigo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tá? Então, aqui fica bem difícil, porque nós temos muitas informações aqui, né? Mas na apostila de vocês, na página 5, vocês vão ver 2 círculos. Então, o primeiro círculo é onde está representado o Antônio Francisco Lisboa, e o segundo círculo é o centro da obra, que é o rosto da esposa dele, tá? Da Maria do Carmo Raimunda, que ele retrata na Nossa Senhora, uma negra, uma mulata. Que é essa obra que eu mostrei anteriormente. Esta daqui. Então, era uma ousadia muito grande, tá? Mas era a realidade deles. Eles eram mulatos e negros, né? Então, era a realidade deles. Essa parte dourada, toda adornada, também era função do mestre Ataíde. Então, ele pintava todos os arabescos, todas as estátuas com o dourado, com a pintura. Ele realizava este trabalho junto com o Antônio Francisco Lisboa, ok? E teve também outros tetos que foi aí realizado por ele e algumas pinturas, ok? Então, tivemos aí 2 nomes importantíssimos dentro da arte barroca brasileira, do período colonial, que é o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o mestre Ataíde, ok? Que é o nosso querido Manuel da Costa Ataíde. Eu estava esquecendo o primeiro nome dele. Manuel da Costa Ataíde, mas o nome mestre Ataíde não tem nada que seja preconceituoso, como o Aleijadinho. Então é mais fácil falar mestre Ataíde. Então esses 2 nomes são os 2 nomes que vocês precisam realmente aprender e guardar aí para a vida de vocês, porque sempre cai em vestibular, em concurso, que são os nossos 2
mestres da arte brasileira. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Depois nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre as obras. Então, eu coloquei aqui Antônio Francisco Lisboa e Mestre Ataíde, porque nós, na apostila, vamos falar da página 5, vamos falar da página 6 e 7. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente todas as capelas. E nós vamos falar também sobre o barroco no mundo. Como que era, professor, o barroco no mundo? Era parecido com o do Brasil? E a gente vai conhecer, tá bom? Então, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.